Inferior para com o superior, quão maior não deve ser o da criatura para com o seu Criador. Fazer a vossa vontade, Senhor, é observar as vossas leis, é subordinar-se, sem murmúrio, aos vossos divinos decretos. O homem há de submeter-se quando compreender que sois a fonte de toda a sabedoria, e que, sem vós, nada poderá. Então ele fará a vossa vontade, assim na terra como no céu. A prece, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Deus já nos deu o pão de cada dia ao fazer da terra uma espécie de seio dadivoso, de útero fecundo e fértil que oferece ao homem toda a alimentação de que precisa. O livro da Gênesis diz: ganharás a vida como o suor de teu rosto. Jesus, portanto, não está nos aconselhando que peçamos alimento a Deus e fiquemos de braços cruzados à espera de que ele caia do céu. Por conseguinte, o que devemos pedir a Deus são as energias necessárias para o trabalho, a coragem de enfrentar as dificuldades, a fé em que batendo a porta será aberta e buscando nós acharemos. Quantas pessoas sucumbem, infelizmente vítimas da ociosidade com todos os recursos à sua disposição. Deus nos dá forças para que tenhamos consciência do valor do trabalho, para que o pão material jamais nos falte. Como o salmista, somos grandes faltosos que ao longo de nossas muitas encarnações temos errado bem mais do que acertado e estamos, portanto, em débito com a lei. Jesus então nos sugere que peçamos a Deus perdão, ou seja, que dobremos o nosso coração e, reconhecendo os nossos erros, desejemos mudar sinceramente. Entretanto, há um problema. Deus deverá nos perdoar, mas se nós perdoarmos aqueles que nos devem algo, lembramos aqui a parábola do devedor que, tendo a sua dívida perdoada, foi, por sua vez, exigir com crueza que o seu devedor lhe pagasse. Não houve simetria, pois ele foi perdoado, mas não perdoou. Como o credor pouco indulgente, muitas vezes queremos o perdão de Deus e nós mesmos não somos capazes de perdoar. Por fim, Jesus aconselha que peçamos a Deus duas coisas: não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Com isso, há aqui duas questões interligadas, uma interna e outra externa. A interna diz respeito às tentações dos espíritos ignorantes que esvoaçam em nosso redor e que podem nos provocar o mal. Entretanto, só esvoaçam porque nós o permitimos, ou seja, cedemos às tentações que nos são segredadas por eles. Assim, Jesus pede que nós imploremos a Deus a fortaleza espiritual necessária para que essa influência perversa não se faça em nós, mas lembrando sempre que onde há um tentador existe um tentado que, de algum modo, possibilita a tentação. Vamos, por fim, examinar a narração de Lucas. Nesse texto, por meio do recurso pedagógico das parábolas, Jesus coloca frente a frente dois personagens muito conhecidos de seus ouvintes, um fariseu e um publicano. Jesus, nesse trecho, se utiliza também da técnica da antítese, colocando lado a lado personagens contrários aos olhos dos homens, um fariseu zeloso da lei e um publicano, um reles cobrador de impostos. O mestre, entretanto, como faz sempre, mostra o publicano melhor do que o fariseu, como se quisesse evidenciar o velho adágio: as aparências enganam ou ainda quem vê cara não vê coração, no sentido de que quem vê o exterior não vê o interior. No modelo farisaico, Jesus coloca tudo aquilo que ele próprio havia condenado no caso da prece: a hipocrisia, a arrogância, a falsa avaliação, o julgamento da conduta do próximo, a falta de caridade, etc. Por outro lado, o publicano humilde, como Davi no Miserere, reconhece a própria culpa e pede perdão a Deus por suas faltas. Nessa parábola exemplar, nos parece, está tudo aquilo que se poderia dizer sobre a prece. O resto é comentário. A prece espírita. Nós, os espíritas, como todos os religiosos, damos um grande valor à prece, embora enfoquemos de um modo um tanto diverso daquele que é comum às religiões tradicionais.
Nossas preces, por exemplo, não são acompanhadas de rituais e jamais são feitas frente a imagens, não que julguemos tais práticas como negativas, mas porque essas práticas não fazem parte da estrutura da nossa doutrina. Entretanto, acreditamos que a prece faz falta a uma vida de qualidade. Para nós, a prece é algo de tão grande importância que Allan Kardec chegou a escrever um livrinho notável, infelizmente pouco frequentado pelos espíritas em geral, que se chama A Prece. Trata-se de um opúsculo com cerca de 143 páginas onde Kardec aborda os seguintes itens: pedi e obtereis, instruções dos espíritos, coletânea de preces espíritas, preces em geral, reuniões espíritas, preces para outrem, preces pelos que já não estão na terra, preces pelos doentes e obsidiados e a prece de Cáritas. Este livrinho dá ao seu leitor uma dimensão bastante clara do que o Espiritismo pensa a respeito da prece. Em primeiro lugar, o Espiritismo, pelo seu compromisso natural e necessário com a doutrina de Jesus Cristo, incorpora a prece como uma exigência dessa mesma doutrina. Em segundo lugar, pela importância que dá ao pensamento como veículo de ondas e de energia, o Espiritismo vê a prece como um manancial inesgotável de reposição de energia. Em terceiro lugar, o espírita quando reza para um desencarnado não tem a pretensão de lhe dar luz, já que essa é uma aquisição pessoal intransferível. Luz é evolução e evolução não se dá, conquista-se com muito trabalho e esforço. Assim, quando incluímos em nossas preces um desencarnado, não um morto, pretendemos duas coisas. Primeira, estabelecer com ele um contato positivo, de modo que ele saiba que o amigo ou um parente que ficou na terra, não se esqueceu dele. Segunda, para que os espíritos superiores possam auxiliar nosso companheiro desencarnado de acordo com as suas necessidades e merecimentos. Em quarto lugar, oramos também para agradecer pela oportunidade da nossa encarnação, inclusive pelos percalços que estamos enfrentando que, embora possam ser desconfortáveis naquele momento, na soma total de vida auxiliam o nosso crescimento. Tomemos um exemplo de prece espírita. Escolhemos uma pequena prece que se deveria dizer na hora em que se vai dormir: minha alma vai se achar por algum tempo com outros espíritos. Aqueles que são bons venham me ajudar com seus conselhos. Permiti, meu espírito guia que, ao despertar, eu conserve desses momentos uma impressão duradoura e salutar. A prece, item 39. Vamos ver o segundo exemplo. A prece escolhida deve ser feita pelos pais que recebem um filho recém-nascido. Meu Deus, já que me confiaste a sorte de um de vossos filhos, tornai-me digno da missão que me outorgaste e concede-me a proteção, esclarecendo-me a inteligência para que bem cedo possa eu discernir as tendências daquele que devo preparar para entrar na vossa paz. A prece, item 55. Gostaríamos de terminar este capítulo lembrando o aspecto curativo da prece, e para isso vamos nos valer, uma vez mais, desse amigo espiritual prestimoso que é André Luiz. Na floresta mental em que avança, o Borne frequentemente se vê defrontado por vibrações subalternas que o golpeiam de rijo, compelindo a fadiga e a irritação, sejam elas provenientes de ondas enfermas, partidas dos desencarnados em posição de angústia e que lhe partilham o clima psíquico, ou de oscilações desorientadas dos próprios companheiros terrestres desequilibrados a lhe respirarem o ambiente. Todavia, tão logo se envolva nas vibrações balsâmicas da prece, ergue-se-lhe o pensamento aos planos sublimados, de onde recolhe as ideias transformadoras dos espíritos benevolentes e amigos, convertidos em vanguardeiros de seus passos na evolução. André Luiz, Mecanismos da Mediunidade, página 179. Não andou muito bem Sigmund Freud, ao colocar sexualidade no centro da vida humana, pansexualismo freudiano, tampouco Karl Marx ao denunciar os fatores econômicos e luta de classes como ponto principal de nossas vidas. Creio que o maior problema da criatura humana é saber que vai morrer. O homem é o único animal que tem plena consciência de que está aqui de passagem,
E isso lhe causa uma profunda angústia que só não é maior porque a morte se apresenta como inevitável e é comum a todos. A preocupação com a morte acompanha o homem há muito tempo. Os paleontólogos, arqueólogos e historiadores encontraram sinais dessa preocupação nas eras remotas. Em sepulturas pré-históricas foram achados restos de corpos que revelavam a existência, entre aqueles primeiros espíritos, de um verdadeiro ritual cercando a morte. Ao que parece, os homens daquelas épocas remotíssimas enterravam seus mortos amarrados. Costumavam polvilhar os ossos dos mortos com ocra vermelha, uma alusão bastante clara ao sangue, símbolo universal da vida e, por fim, os mortos eram enterrados com os pés voltados na direção do sol nascente como a recordar que como o sol, que não morre jamais e renasce a cada dia, assim também aconteceria com o morto. No Antigo Egito, a se julgar pela grande quantidade de tumbas encontradas que sobreviveram à agressão do tempo, pelo cuidado e riqueza com que estão ornamentadas e pelo número excessivo de textos funerários, não se pode duvidar de que os egípcios davam aos mortos uma profunda atenção. Nenhum povo, antes ou depois dos egípcios, demonstrou maior interesse pela morte. As culturas da Mesopotâmia, sumérios, acádios, assírios e caldeus, também se interessavam pela morte. Na Babilônia, acreditava-se que, ao morrer, a alma humana iria para o Aralu, uma espécie de mundo das sombras, umbral, onde governa a terrível Ereshkigal, irmã de Estar, a deusa do amor. Lá, distantes do mundo dos vivos, as almas dos mortos sentem saudades da vida que possuíam quando encarnados. No ar, nas águas, nas montanhas pululam espíritos, principalmente malévolos que provocam os males físicos e morais no homem. Os judeus, que às vezes são tidos como materialistas, em seus textos tradicionais, inclusive os cabalísticos, demonstram essa mesma preocupação. O mundo dos mortos, entre os judeus, se chamava Sheol e não se diferenciava muito das concepções de mundos espirituais das culturas antigas. Os judeus se recusavam a acreditar que a morte era o fim, e no livro de Samuel, Samuel 2, 20 encontramos uma pitonisa que invoca, para atender o rei Saul, a alma de Samuel. Os gregos possuíam uma fé bastante firme na ideia de que a vida continuaria em um outro lugar e chamavam a esse lugar de Hades. O Hades fica embaixo da terra, daí a necessidade de se enterrar os mortos segundo o ritual. Na Grécia Antiga, segundo os textos que nos chegaram, o problema não era a morte, mas o morrer e não ser enterrado. O morto ao qual recusam sepultura, vive na forma de fantasma ou de espírito errante a perturbar as almas dos encarnados. Foi por esse motivo que os gregos criaram duas manifestações religiosas de profunda importância, o culto do fogo e o culto dos mortos. Esses dois cultos faziam parte da religião familiar ou doméstica e era a forma de religião que mais de perto tocava a emoção de um homem grego. No Hades, o homem continua vivendo na forma de sombra, mas em um corpo especial, corpo fluídico, a que eles chamavam de eidolon e que possuía a mesma aparência do corpo físico. O morto, do outro lado, prossegue com as suas emoções intactas pois a morte em nada afetou a sua maneira de ser quando encarnado. Assim é no canto 11 da Odisseia no qual o herói, Ulisses Odisseu, vai consultar a alma do adivinho Tiresias para saber se voltará são e salvo a sua pátria, Ítaca. Ali Homero coloca uma verdadeira procissão de mortos que vão se manifestando e demonstrando que, no plano espiritual, não mudaram nem o seu modo de pensar nem a direção de suas emoções. Esse mesmo tipo de preocupação, sem muitas alterações, se encontra entre os romanos. A morte na Grécia Antiga, assim como os problemas da alma não eram apenas afetos à mitologia ou à religião. A própria filosofia se ocupou dessa questão com muita firmeza e amplitude.
Pitágoras pregou corajosamente a reencarnação e ele próprio era capaz de se lembrar de muitas de suas vidas passadas. Platão, caminhando pela estrada aberta pelo pitagorismo, coloca na boca do Sócrates agônico uma defesa bonita e corajosa sobre a morte e o morrer de um ponto de vista espiritual. Epicuro, por seu turno, em sua filosofia, o epicurismo, afirmava que a infelicidade humana se devia a três problemas: a crença nos deuses, no destino e existência da morte. Para resolver esse terceiro problema, ele dizia sofisticamente: não deveis vos preocupar com a morte, pois enquanto sois ela não é, e quando ela for vós não mais sereis. Como a nossa civilização tecnológica e industrial pós-moderna vê a morte sem muito medo de errar, posso dizer que a nossa postura, apesar de uma certa arrogância que nos foi dada pelo racionalismo da modernidade, não é muito diferente da das antigas culturas. Continuamos apreensivos com respeito à morte e, muitas vezes, tentamos escapar do problema por meio do humorismo, como acontece com o Woody Allen ao escrever: não é que eu tenha medo da morte. Eu só não queria estar lá quando isso acontecesse. Brincando ou falando sério, a morte é o nosso calcanhar de Aquiles. Nós vamos morrer, isso é tão certo como o fato de sol nascer amanhã bem cedo, e isso nos preocupa bastante. Algo estranho que se dá com o nosso comportamento em relação à morte é a nossa tentativa de descartá-la como alguma coisa que a gente deve esquecer. E, assim, as pessoas passam a maior parte de seu tempo preparando-se para a vida, que é algo de muito incerto, mas poucos se preparam para a morte, a única coisa certa em um mundo de incertezas. Quando alguém morre, as pessoas tendem a chorar desesperadamente como se sofressem uma perda irreparável. Muitos passam mal, desmaiam e chegam mesmo a correr risco de vida quando a morte de um ente querido lhe é comunicada. Segundo a tradição, as pessoas amigas e os parentes vão para a capela funerária. Em tempos passados, e em cidades mais conservadoras, o velório era feito dentro de casa. No lugar onde encontra o morto, ouvem-se suspiros e gemidos abafados, que vão chegando, e que já conhecem todo o ritual, dirigem-se aos parentes do morto e lhe dão os pesames. Os enlutados sentem com profunda dor esse gesto social que aprofunda mais ainda as suas chagas. Alguns dos visitantes olham o morto e em palavras em voz baixa. Todos falam coisas boas sobre o morto. Falar bem do morto é um costume grego, uma vez que, na Grécia Antiga, todo morto era eros, isto é, sagrado. Algumas culturas, ainda hoje, costumam contratar carpideiras, choradoras profissionais, que se desmancham em lágrimas durante o velório. Vai chegando a hora de levar o morto para o que chamam sua última morada. Às vezes, esse momento demora um pouco porque está faltando chegar um parente retardatário ou um amigo íntimo do morto que não compareceu ao velório. Terminada a espera, forma-se um cortejo que marcha com gravidade até o local onde se encontra a sepultura aberta pelos coveiros. Nos Estados Unidos, um religioso, pastor ou padre encomenda a alma do morto, lendo trechos da Bíblia. Então, o caixão, amparado por correntes que evitam o baque do corpo na terra, desce e é depositado sobre a terra fofa recém-cavada. Os coveiros perguntam profissionalmente se os parentes desejam mais alguma coisa. Se não desejam, cada um atira um pouco de cal ou de terra sobre o caixão e voltam para casa contristados. Passarão alguns dias, meses, e, em casos mais raros, anos, sofrendo por causa daquela perda. A situação fica mais grave quando se trata de uma criança que perdeu alguém muito amado. Sobre essa questão escreve a tanatóloga Elizabeth Kubler-Ross: o fato de permitirem que as crianças continuem na casa onde ocorreu uma desgraça e participem das conversas, das discussões e dos temores, faz com que não se sintam sozinhas na dor, dando-lhes o conforto de uma responsabilidade e luto compartilhados. É uma preparação gradual,
um incentivo para que encarem a morte como parte da vida, uma experiência que pode ajudá-las a crescer e a amadurecer. Isso contrasta muito com uma sociedade em que a morte é encarada como tabu, onde os debates sobre ela são considerados mórbidos e as crianças afastadas sob o pretexto de que seria demais para elas. Costumam ser mandadas para a casa de parentes, levando muitas vezes consigo mentiras não convincentes de que mamãe foi fazer uma longa viagem ou outras histórias incríveis. A criança percebe algo de errado e a sua desconfiança nos adultos tende a crescer à medida que os outros parentes acrescentam novas variantes ao fato, evitam suas perguntas suspeitas ou cobrem-na de presentes como um mero substituto para a perda. O que não pode atingir a criança. Mais cedo ou mais tarde, ela se aperceberá de que mudou a situação familiar e, dependendo de sua idade e personalidade, sentirá um pesar irreparável, retendo esse incidente como uma experiência pavorosa, misteriosa, muito traumática, com adultos que não merecem sua confiança e com quem não terá mais condição de se entender. Ross, sobre a morte e o morrer, página 19. Em seu livro, Memórias, Sonhos e Reflexões, o psicólogo C.G. Jung conta que, quando era menino e as pessoas morriam, sua mãe lhe dizia que era Jesus quem levava aquelas pessoas para junto dele. O menino Jung, que havia visto alguns enterros e os achava deprimentes, associou Jesus com a morte e essa associação fez com que não conseguisse, durante muito tempo, ter uma boa relação com Jesus Cristo. O poeta Luiz Vieira possui uma canção sobre um menino que perdeu o pai e que sofre muito, chorando pelos cantos da casa. A mãe diz a ele que foi Papai do céu que levou o papai para passear. Jesus Cristo sempre sabe o que faz. O menino ouve isto e se cala. Conformado? Não, recalcado, pois o que ele havia recebido como explicação não o consolara, apenas impusera a ele o silêncio pela impotência, e mais nada. Ante todo esse contexto de equívocos e incompreensões, a doutrina espírita se coloca como uma alternativa saudável. Se estudada com atenção e honestidade, a doutrina espírita elimina por completo o receio da morte. Isso não se dá apenas pela lógica doutrinária que, eliminando os conceitos teológicos de céu, inferno, purgatório, limbo e salvação pela fé ou pelo sangue de Jesus Cristo, afirma categoricamente que a vida continua. Assim, para a doutrina espírita o ciclo clássico da vida se altera consideravelmente: nascer, crescer, amadurecer, envelhecer, morrer e renascer. Eis o que nos diz o Espiritismo. A morte é apenas um momento no infinito de nossas existências. Estamos condenados à vida. Esta é uma condenação das mais positivas. O que, porém, dá um golpe sério no conceito tradicional de morte é a mediunidade. A mediunidade é, de fato, um canal aberto entre encarnados e desencarnados. E uma espécie de telefone, e já foi chamado assim por alguém, entre os dois lados da vida. Vamos, porém, a um exemplo. O casal Dionísio e Ignes Teles Labate tinha um filho muito querido chamado Douglas, nascido em São Paulo, em 1960. Com 22 anos incompletos, no dia 25 de março de 1980, Douglas desencarnou em um acidente de moto. O pai, muito triste, viajou para Uberaba, em Minas Gerais, onde trabalhava o médium Francisco Cândido Xavier, a quem o senhor Dionísio deu apenas o nome do filho desencarnado. Naquela memorável noite, para os pais desconsolados, o Chico recebeu a seguinte mensagem: Querido papai Dionísio, aqui estou eu a imaginar-me abraçado ao seu coração e ao colo da mãezinha Inés para lhes comunicar que estou melhorando. Estaria numa boa se não fosse essa ferida de saudade que a gente carrega por aqui, onde as surpresas são muitas. Não quero manifestar-lhes a minha sobrevivência com lamentações. Especialmente, preciso dizer que sou advogado da moto, a minha condução preferida.
Penso que montar um cavalo puro sangue e ganhar assento no animal de aço, que me proporcionou tanta alegria, é a mesma coisa. Não se preocupem com a ideia de que o acidente não viria, caso estivesse no chamado processo de a pé. De qualquer modo, a bruxa descobriria. Quem passou por esse mundo, sem lhe perceber a presença. Pois saibam que se ela faz chorar a muita gente, não sou o mesmo companheiro das boas velocidades e das aventuras que nos melhoram a capacidade de ser gente. Estou com o pessoal nosso, como acontecia aí no mundo, vovó Maria Luísa e vovô Afonso. Vovó Ana e vovô Francisco e ainda o tio Eugênio, são amigos do peito e se alegram com o meu modo de ser. Guardo a certeza que me obterão um novo monstro de corrida serena para que me movimente, no lado em que resido presentemente, porque asas não tenho e nem conheço, por enquanto, ninguém de nosso grupo que consiga planar no espaço. Estou bem, mas transportando reconforto, com a saudade de quebra. Sei que minhas maneiras serão reeducadas. Percebo isso nas sugestões de nossa gente, mas, por enquanto, Papai Dionísio, não há outro jeito de ser, senão este com que compareço diante de sua bondade para repetir o meu muito obrigado. Pai, rogo a mamãe Inês para que entenda, comigo, esta necessidade de conservar a nossa fortaleza na alegria com que a própria vida se manifesta. Nunca vi árvores sustentando folhas mortas e nem águas paradas que possam ajudar a terra. Tudo é movimento e tudo é esperança. Rogo ao seu coração amigo transmitir aos colegas o meu abraço, conquanto ainda me veja um pouco baratinado para assumir a posição de morto solene que não sou. Continuo a sentir muita falta da mão, do Gordo, do Tunas, do Bolomba, da Patricinha, da Fabi e a engraçada existência no mundo físico. Saí da terra conhecida, amando a Rosana, e só aqui pude saber que a Angela me queria tão bem. Não me refiro a isso para renovar comunicados. Reporto-me a situação em que me reconheci, porque desejo ser autêntico. Suponho que muitas pessoas liberadas do campo físico sentirão problemas afetivos semelhantes aos meus. Entretanto, penso que não falam nisso, deixam o tempo moer as ocorrências, até que a memória apague as recordações que nos agitam por aqui. Não me creio diferente dos muitos corações que conheço, embora não esteja envolvendo a todos no mesmo lado em que descolho minhas lembranças. Saibam, acima de tudo isso, que eu digo que os amo muito e que os pais queridos me possuem a vida inteira. Se fui de alguém, sem a posse de Deus sobre nós todos, pertenci e continuo pertencendo a ambos. Recebam, desse modo, muitos beijos do filho que acabará um dia tão perfeito como desejam, com moto ou sem moto. Um abraço de muitas saudades, com os agradecimentos do filho que tudo lhes deve para desejar ser o filho útil e bom que ainda não sou, mas preciso ser. Douglas Lebate, 27/06/81, Francisco Cândido Xavier. Adeus solidão, página 54. A teoria do caroço de manga. Você, caro leitor, já deve ter visto um caroço de manga. Claro que já viu. Naquele caroço de manga, naquela simples forma ligeiramente lenticular, existe uma árvore, a mangueira com tronco, galhos, folhas, flor e frutos. A mangueira está no caroço, invisível, mas inteira, inteirinha. Para verificar a verdade dessa afirmação, basta que você coloque a semente, isto é, o caroço, em solo propício e logo verá nascer uma plantinha que estava presa dentro dele. Se tiver paciência, há de ver, com o tempo, surgir uma grande árvore que, na época exata, dará frutos que, por sua vez, farão nascer novas mangueiras, e assim continuará o ciclo natural. Porém, como um detalhe importante, amigo leitor, se você plantou um caroço de manga à espada, nascerá uma bela mangueira que dará mangas espada e não rosa, calota ou coração de boi. Assim é a natureza. Cada caroço de uma espécie de manga dará aquela espécie e não outra. Por que estamos falando desse assunto?
Eu me explico. Do nosso ponto de vista há uma profunda analogia entre o crescimento de uma semente e a vida humana. Como a semente contém a árvore, a criança contém o adulto. Quando uma criança vem ao mundo já vem completa, potencialmente dependerá apenas das condições adequadas para desenvolver o material que trouxe consigo. Não se trata de predeterminação, mas de tendências. O espírito que acaba de entrar neste mundo, chorando e gritando, é um ser imerso na temporalidade, que não está vindo à Terra pela primeira vez. Ele é um viajante do tempo, cheio de experiências positivas ou negativas, que recebeu mais uma oportunidade de desenvolvimento. O espírito recém-chegado não é, como querem os empiristas, uma lousa vazia na qual nada se encontra escrito, mas uma espécie de texto rascunhado que precisa ser passado a limpo. Por esse motivo, o poder da educação é muito grande, mas muito limitado também. Educar, portanto, não seria escrever, segundo a nossa vontade, um texto nosso em um papel em branco, mas corrigir um texto já escrito, revisando as passagens mal escritas ou truncadas e acrescentando novos conceitos, porém com respeito pelo que já está escrito. Não se pode nem se conseguiria apagar todo um texto escrito por séculos e séculos. Vamos, entretanto, prosseguir com a analogia entre a vida e a semente. Para a semente crescer sobre a terra e virar planta é preciso que hajam condições como adequação da terra, condições climáticas, saúde da própria semente, atuação das pragas e insetos predadores, etc. Para que uma vida realize as suas potencialidades, deverá contar com a colaboração da família em que nasceu, aprender a determinar seus objetivos e persegui-los com perseverança, distinguir os chamados da vida que podem ser provenientes de suas próprias tendências ou da ação bondosa dos guias espirituais, discriminar entre os apelos positivos e os negativos, evitando os segundos que sempre levam a desvios lamentáveis, compreender a validade das experiências, mesmo as dolorosas, para tirar delas aquilo que elas podem oferecer de bom. Gostaríamos de lembrar, a bem da verdade, que essa ideia não é nossa, mas de um psicólogo americano, de formação junguiana, chamado James Elam, apresentado em seu livro Tisou Léxico de Search of Character and Calling. Esse texto apareceu em língua portuguesa, pela editora Objetiva, sob o título de O Código do Ser Humano, Busca do Caráter e da Vocação Pessoal. Inclusive, alguns exemplos que usaremos neste capítulo foram tirados desse livro interessantíssimo. A palavra vocação deriva do verbo latino voco, as, are, ave, atum, que tem o sentido de chamar, convocar, apelar. Em geral, é um termo muito vago, usado pelos religiosos para indicar um apelo de Deus para uma vida reclusão de trabalhos dentro da igreja, mas pouco explicado pelos psicólogos quanto à sua origem. É ele que manda o nome de chamado. Em seu livro, ele conta a história de um chamado acontecido com o filósofo inglês R. G. Collingwood, 1889 a 1943. Conta o filósofo em sua autobiografia que o seu pai possuía uma grande biblioteca. Certo dia, quando estava com 8 anos, Collingwood, levado pela curiosidade, entrou na sala onde seu pai tinha os livros. Instintivamente, ele pegou um livrinho de capa preta em cuja lombada estava escrito Teoria da Ética de Kant. Ali mesmo, meio às ocultas, entre a estante e a mesa, ele começou a ler o livro e foi dominado por fortes emoções. Primeiramente, ficou tomado por uma forte excitação. Ele sentia, de algum modo, que ali se estavam dizendo coisas de grande importância e sobre questões urgentes para a sua compreensão. Em segundo lugar, sentiu-se invadido por um misto de tristeza e indignação, pois percebeu que não podia compreender aquele texto plenamente. Era duro para ele constatar que ali estava um texto em inglês, gramaticalmente correto, mas com um significado que ele não podia entender. Finalmente, veio-lhe um terceiro sentimento. Percebeu que,
Embora não entendesse o conteúdo daquele livro, o que ali estava escrito, de alguma forma, lhe dizia respeito. Esse relato é muito estranho. Kant é, sem dúvida alguma, um dos maiores pensadores do Ocidente. Entretanto, é também dos mais áridos e dos mais difíceis. Como um menino de 8 anos, idade onde normalmente uma criança inteligente se interessaria por contos de fada, ou livros sobre animais, astronomia para iniciantes e textos semelhantes, podia se interessar pela obra de Kant. E mais do que isso, emocionar-se por um tipo de texto inacessível para a maioria das pessoas adultas. Realmente é muito estranho. A resposta a isso só pode ser a seguinte: no Collingwood de 8 anos já estava o filósofo famoso, assim como no caroço da manga já está a mangueira. Vamos a uma outra história sobre um personagem muito conhecido chamado Jean-François de Champollion. Corria o ano de 1790 e Jacques Champollion, que trabalhava como livreiro na pequena aldeia de Figeac, mandou chamar, urgentemente, o feiticeiro, médium, Jacot. O chamado feito por Jacques Champollion era uma espécie de solução desesperada uma vez que a sua esposa, presa ao leito e paralítica, havia sido desenganada pelos médicos. Jacot chegou à casa de Champollion e mandou que se fizesse uma espécie de leito com ervas aquecidas e que a doente fosse deitada ali. Depois, que se mornasse um pouco de vinho, e deu a bebida à mulher. Por fim, para espanto geral, disse que ela não só ficaria boa como daria à luz um menino que conquistaria fama imorredoura. As pessoas presentes ficaram espantadíssimas pois conheciam muito bem o estado em que estava a doente. Uma breve observação: em muitos casos, a semente precisa de alguém que cuide da terra onde ela vai nascer e Jacot, nessa história, faz o papel do bom agricultor. Confiante em que havia feito um bom trabalho, Jacot partiu satisfeito. No terceiro dia, a doente, acamada há meses, levantou-se no dia 23 de dezembro de 1790, mais ou menos às 2 horas da madrugada. Nasceu Jean-François Champollion que, tempos depois, assombraria o mundo com a decifração da escrita sagrada dos antigos egípcios, os hieróglifos. Assim que nasceu o filho do livreiro, foram observados sinais estranhos do menino. Ele tinha a córnea do olho amarela, um fato biológico característico dos povos orientais, inteiramente estranho em um indivíduo nascido na Europa Central. Um outro fato não menos estranho era a cor de sua pele. Champollion tinha a tez morena, quase escura, e todo o talhe de seu rosto era pronunciadamente oriental. Assim, 20 anos depois, as pessoas que o conheciam o apelidaram de o egípcio. Parece que, inicialmente, em Figeac, o menino Champollion apresentou problemas com a escola. Talvez por isso, em 1801, seu irmão, que havia se tornado um notável filólogo interessadíssimo em arqueologia, leva Champollion para Grenoble e se torna responsável por sua educação. O menino Grenoble, então com 11 anos, demonstra uma grande aptidão para o aprendizado do grego e do latim. Mostra-se também muito interessado pelo hebraico e a essa língua se dedica com assombroso sucesso. A esta altura, Jacques Champollion, admirado com o sucesso intelectual de seu irmão e imaginando que ele será um notável filólogo no futuro, decide mudar seu nome para Champollion, Figeac, para não ser confundido com o irmão brilhante. Esse é um ato de humildade que lembra João Batista em relação a Jesus. É necessário que eu diminua para que ele cresça. Uma outra observação, se me permitem. Jacot trabalhou a terra que receberia a semente. Jacques Giuseppe trabalhou para que ela se desenvolvesse saudável. Naquele mesmo ano, o jovem Champollion se encontra com Fourier, físico e matemático, que fora secretário do Instituto Egípcio no Cairo e secretário da França junto ao governo do Egito. Na ocasião desse encontro, Fourier se tornara prefeito do departamento de Isère, tendo estabelecido residência em Grenoble onde, em torno dela, se formara um círculo de intelectuais.
Fourier simpatiza-se de pronto com o menino prodígio e o convida a ir à sua casa. Ali ele mostra ao rapaz uma coleção de objetos provenientes do Egito e ele vê, literalmente encantado, os primeiros fragmentos de papiros. Fascinado, ele contempla as primeiras inscrições de hieróglifos em lajes. Nesse momento, conta-se que se estabeleceu entre Fourier e o menino o seguinte diálogo: Mestre, o que se encontra escrito aí? Não se sabe, meu filho. Ninguém pode ainda ler essa escrita. Eu os lerei quando for grande. Estou certo. Enquanto isso, o irmão mais velho cuidava da educação do menino que demonstrava uma fome terrível de conhecimentos. Lia livros e mais livros e penetrava nos campos mais diferentes do saber humano. Com 12 anos escreve o seu primeiro livro, A História de Cães Famosos. Por essa época escreve uma cronologia que vai desde Adão até o momento em que vive. Com 13 anos começa a aprender idiomas muito complexos para um ocidental como o árabe, o siríaco, o caldeu e, mais tarde, o copta, língua popular no Antigo Egito. É importante lembrar que Champollion possui uma espécie de obsessão pelo Egito, pois tudo que faz e estuda está orientado para a cultura daquele país. Estuda, por exemplo, o chinês antigo, para provar o seu parentesco com a língua falada pelo povo do Nilo. Champollion, menino, é incansável. Estuda textos em línguas Hindi, Pahlavi e Parsi, línguas muito antigas com as quais entra em contato graças à influência de Fourier. Aos 17 anos, ele desenha o primeiro mapa histórico do Egito. Isso dito assim, não dá uma dimensão exata do trabalho de Champollion. Para que se possa avaliar o que esse rapaz realizou, é importante lembrar que o único material existente para que ele pudesse produzir esse trabalho eram passagens bíblicas superficiais e textos, latinos e árabes, bastante mutilados. Penso que nesse caso, temos que dar razão ao velho Platão quando afirmava: aprender é recordar. Um velho sábio egípcio estava escondido dentro do menino francês. De outro modo, não poderemos explicar um caso como esse. Aos 17 anos, Champollion quer dar um passo mais largo, deseja ir a Paris. A Academia de Grenoble, que já sentia pelo rapaz algum respeito, pede a ele, antes de sua partida para a Cidade Luz, um trabalho definitivo para que pudesse receber o título de acadêmico. Eles lhe sugerem um discurso comum em uma peça retórica, mas Champollion escreve um livro intitulado O Egito sob os Faraós. No dia de sua apresentação, 1 de setembro de 1807, ele se levanta empertigado, ereto, firme e confiante. Leu em voz alta a introdução de seu livro. O resultado é a sua eleição por unanimidade para a Academia de Grenoble. Em Paris, naquele mesmo, Champollion é apresentado, por seu irmão, a de Sacy, que será o seu futuro professor. De Sacy era pequeno e mirrado, mas a sua fama era gigantesca e já havia transposto as fronteiras de França. O menino de Figeac, porém, frente ao homem ilustre, não se mostra perturbado. Age como agira em Grenoble ante a figura grave de Fourier. De Sacy, entretanto, deixando-se levar pela arrogância e vaidade, olhou aquele menino à sua frente e viu apenas um jovenzinho que, no prefácio do livro O Egito sob os Faraós, havia esboçado um projeto demasiadamente audacioso que ele próprio não se acreditava capaz de levar a cabo. Champollion, em Paris, recusa-se a se deixar tentar pelas seduções da grande cidade. Ela era muito bela, rica e culta, mas não era isso que interessava o jovem, e assim ele mergulha nas bibliotecas, passa horas nas livrarias, corre de instituto em instituto. Os professores de Grenoble importunam por meio de cartas pedindo esclarecimentos sobre línguas antigas. Enquanto isso, para se distrair, escreve uma gramática da língua chinesa. À medida que o tempo passa, Champollion vai cada vez mais mergulhando no Egito. Aprofundando seus estudos de árabe, chega a modificar a sua voz a tal ponto que, em uma reunião de árabes, um deles,
tomando-o por um compatriota, faz-lhe salamalecas. O seu conhecimento sobre o Egito cresce cada vez mais. Um africanista da época, chamado Somini de Montecourt, depois de uma conversa com ele, diz admirado: ele conhece a terra de que falamos tão bem quanto eu mesmo. Sua familiaridade como copta chega a tal ponto que ele confessa: falho em copta comigo mesmo. Para se exercitar, costuma fazer suas anotações pessoais nessa língua. Essa relação, pode-se dizer obsessiva, com a cultura antiga faz com que Champollion se esqueça da vida material. Mora em uma mansarda mal iluminada e insalubre. Seus sapatos estão furados, suas vestes rotas. Seu irmão diz que já não pode mais sustentá-lo a não ser que venda a própria biblioteca. Seu estado é de tão grande penúria que ele sente vergonha de se apresentar em público. O inverno rigoroso de Paris e a má alimentação o faz adoecer do mal que um dia haverá de matá-lo. Um fato, entretanto, agrava-lhe a situação. Napoleão, o imperador dos franceses, precisa de soldados e faz uma grande convocação, chamando às armas todos os homens válidos de França. Champollion está neste caso. Horroriza-o, porém, a disciplina militar que ele considera estúpida e sem motivo. Desespera-sente a perspectiva de ter de se alistar. Novamente recorre ao irmão que, graças às suas amizades, consegue afastar de Champollion a ameaça de uma convocação e um alistamento militar obrigatório. Afastada essa preocupação, Champollion se vê envolvido em outra, a Pedra de Roseta. Vamos abrir aqui um parênteses para explicar o que é a Pedra de Roseta para quem não é iniciado em história antiga. Trata-se de uma pedra que foi achada no Egito durante as campanhas de Napoleão. O fato se deu do seguinte modo: um oficial francês, por nome Bouchard, estava chefiando a reconstrução do Forte Rachid, já então denominado Julien, que ficava a 7,5 quilômetros de uma localidade perto do rio Nilo chamada Roseta. Tem-se atribuído a muitos a descoberta dessa pedra. Entretanto, do verdadeiro descobridor, não se sabe o nome. A pedra desenterrada naquele lugar, daí o seu nome, era mais ou menos do tamanho de um tampo de mesa. Formada de basalto negro e com granulações muito duras, apresentava-se polida de um lado. Nela se podiam ver 3 inscrições. A primeira possuía 14 linhas e os caracteres eram hieroglíficos. A segunda, com 27 linhas, estava agrafada em demótico. E a terceira, com 64 linhas, em língua grega. Era um grego legível e, portanto, perfeitamente traduzível. Imediatamente, um general de Napoleão, que tinha algumas fumaças helenísticas, traduziu o texto em grego afirmando que se tratava de um louvor que os sacerdotes de Mênfis dirigiam ao rei Ptolomeu V, no ano 196 AC, provavelmente, por algum benefício recebido do monarca. Depois da derrota de Napoleão, os ingleses se apossaram da pedra e a levaram para Londres. Entretanto, antes disso, os franceses fizeram moldagens e cópias da pedra que foram levadas para a capital francesa. Essas cópias logo se tornaram objeto da atenção dos sábios que, de imediato, começaram a estabelecer comparações entre os 3 textos, mas sem grandes resultados práticos. Foi uma dessas pedras que Champollion deve ter visto em Paris. Durante dias e dias Champollion se esquecia do mundo olhando a Pedra de Roseta. Ali estava a chave de todo o mistério, e ele a descobriria custasse o que custasse, nem que fosse a última coisa que faria na vida. Ele tinha a impressão interior de que para isso viera ao mundo. Chega, então, uma nova cópia de Londres e ele se atira a ela com fome de lobo. Está certo de que não mais pode esperar. O que deve ser feito, tem de ser feito. Está meio febril. As ideias acumulam-se em sua mente e ele sente que está a pique de fazer uma grande descoberta. Nesse momento, porém, acontece algo que o fere como um raio. A Pedra de Roseta havia sido decifrada.
Essa notícia terrível ele a recebeu de um amigo que falou com entusiasmo sobre a descoberta. Champollion fica pálido, vacila, apoia-se no amigo que conclui a informação dizendo que a honra couber a Lenoir que, inclusive, havia publicado um opúsculo chamado La Nouvelle Explication. A nova explicação. Champollion, à beira de um ataque de nervos, despede-se do amigo abruptamente e, como um raio, entra em uma livraria para comprar o texto de Lenoir. Compra o livrinho e corre para casa. Deitado na cama, ansioso, começa a ler e, de repente, irrompe em uma gargalhada olímpica. Nada havia ali que se pudesse levar a sério em termos de explicações sobre a leitura dos hieróglifos. Champollion continua estudando a pedra de Roseta e se entrega a essa tarefa com o sacrifício da própria saúde e, por fim, consegue ler em hieróglifos o nome de Ptolomeu e o de Cleópatra. Estava entregue ao mundo intelectual europeu a chave para a leitura da escrita sagrada dos antigos egípcios e para se penetrar definitivamente no mundo cultural do Vale do Nilo. Peço desculpas aos leitores pela extensão desse caso, mas nós o consideramos muito útil para a ideia que desenvolvemos neste capítulo. Por certo, Champollion encarnou com a missão de abrir as portas para a compreensão da cultura do Egito, ou seja, no menino nascido em Figeac já estava o poderoso espírito que faria a gigantesca tarefa que realizou. O que mais nos impressiona nesse espírito é a sua capacidade de não se desviar de seu objetivo. Ele persegue o que deseja, não como alguém que dissesse, vou tentar e se não der, paciência. Não, ele dizia, vou decifrar os hieróglifos porque, para isso, eu vim aqui. Champollion, um espírito missionário, sabia o que queria com grande clareza. Por certo, ele se comprometeu e se preparou no plano espiritual para realizar o seu trabalho. Champollion foi chamado e, lembrando-se de seu compromisso, não recuou. Um outro caso não muito diferente foi o de Golda Meir que, no cargo de primeira-ministra, governou Israel em 1973. Com ela tudo se deu assim. Estava cursando a 4ª série de uma escola pública em Milwaukee quando veio uma ordem, ou uma lei, obrigando todas as famílias a comprarem livros para seus filhos. Golda ficou indignada, e resolveu organizar um movimento de resistência contra aquela decisão porque a considerava discriminatória e prejudicial para as famílias pobres que não poderiam comprar livros para suas crianças. Golda, que estava então com 11 anos, alugou um salão para fazer reuniões, arrecadou fundos, reuniu sua turma de meninas, preparou a sua irmã menor para declamar um poema social em Yiddish, língua falada pelos judeus da Europa e, por fim, fez um discurso inflamado para um auditório repleto de muitas pessoas. Novamente se faz a analogia com a semente que contém árvore. Na menina Golda Meir já estava a primeira-ministra de Israel, pronta, apenas à espera do momento oportuno para se manifestar. No caso de Golda, o que há de interessante é a capacidade que ela teve de ouvir o chamado. O caso da lei antipática disparou nela a primeira-ministra, e ela entrou em ação. Isso me parece fundamental para uma vida de qualidade. Estar atento a esses chamados quando eles acontecem e não perder a oportunidade de trabalho no momento em que ele aparece. Quando a menina Golda ouviu falar na lei, ficou indignada e disse consigo mesma, tenho que fazer alguma coisa. Nessas 4 palavras, segundo me parece, está toda a teoria da ação. Quando dizemos, temos que fazer alguma coisa, mobilizamos energias interiores insuspeitas que nos levam a realizar tarefas as quais, depois de realizadas nos levam a dizer, eu consegui isso. Muitas vezes, porém podemos estar ouvindo um chamado que julgamos ser bom para nós e não era. Felizmente, em alguns casos, isso pode ser corrigido. Vejamos o caso da excelente cantora americana Elsa Fitzgerald. Ela estava, muito antes de ser famosa, em um programa de calouros no Harlem Opera House. O animador,
não muito entusiasmado com aquela jovem magra e desajeitada que subia ao palco cheia de timidez, disse: agora, mais uma candidata. Vamos receber com nossos aplausos a jovem Ella Fitzgerald, que vai realizar um número de dança. A moça, porém, não dançou, e o comunicador preocupado perguntou-lhe o que acontecia e ela lhe disse. Ele, então, meio desconcertado, explicou: a nossa concorrente decidiu que vai cantar e não dançar. Ela cantou, foi um sucesso, repetiu o número a pedidos por 3 vezes. Mas ela não estava inscrita como dançarina? Estava. E por que mudou de ideia repentinamente? Ela própria não sabe responder a isso, mas de uma coisa estava certa: com aquela decisão os americanos perderam uma bailarina medíocre e ganharam uma de suas maiores e melhores cantoras. Teria ela intuído que viera à Terra para cantar e não para dançar? Teria sido advertida do engano por seu guia espiritual? Tudo isso é possível, mas o que ficou de concreto foi o acerto daquela decisão no programa de calouros do Harlem. Até aqui, vimos vocações que deram certo, ou sementes que geraram belas árvores, mas há também casos de rotundos fracassos e esses casos não são poucos. Escolhemos, para exame, o de Judy Garland Francisco. Judy nasceu no dia 10 de junho de 1922. Sua vocação se manifestou muito cedo, mais ou menos quando estava com 2 anos de idade. Sua família, que explorava o show business, logo achou que havia nascido em seu seio uma nova estrela e isso era muito bom para eles. Judy se apresentou em público, pela primeira vez, ainda com o nome de Baby Gu, na companhia de suas irmãs mais velhas. O sucesso foi tão grande que ela teve de cantar sozinha os Gingerbread como um sucesso considerável. Choveram aplausos e o público exigiu que ela voltasse por 3 vezes. A menininha, por sua vez, parece ter ficado deslumbrada pois, para sair do palco, foi praticamente arrastada por seu pai. Certo dia, Judy teria visto 3 irmãs cantando com uma delas fazendo o solo. Ela teria dito então: papai, eu posso fazer isso também. Virginia, uma de suas irmãs, costumava dizer que, com 2 anos, Judy já sabia o que queria. Tudo isso mostra que, como nos casos anteriores, a cantora de sucesso já estava na menina que mal despertava para a vida. Isso, talvez, não tenha sido bom para ela. Diz o livro do Eclesiastes: há tempo para tudo debaixo do sol. É saber esperar, dar tempo ao tempo, para que as coisas aconteçam no momento propício. A sabedoria popular é rica em sugestões com respeito ao assodamento, afobado, come cru. Pressa é inimiga da perfeição. Saber esperar o momento exato para se agir, parece-me ser um traço de qualidade que se deve cultivar. Com o passar do tempo, o talento de Judy Garland flora por completo e ela ocupa o centro mesmo do show business americano. Seu sucesso é enorme e grandes nomes querem trabalhar com ela. Em seu show realizado no Carnegie Hall, em 1961, comparecem figuras exponenciais no mundo das artes como Richard Burton, Leonard Bernstein, Carol Channing, Jason Rosard, Julie Andrews, Spencer Tracy, Anthony Perkins, Mickey Shows, Mervyn Finn, entre outros. No auge de sua fama, os colegas têm sobre elas mais lisonjeiras opiniões. Judy é a maior artista que já existiu e provavelmente existirá, disse Fred Astaire. Gene Kelly também é elogioso com respeito a ela. É a artista mais versátil que a América já teve. O grande Bing Crosby é enfático. E a mulher mais talentosa que já conheci. Elie Kazan colocava Judy no mesmo nível de astros como Enrico Caruso, Maria Callas e Greta Garbo. O que se poderia imaginar de uma pessoa em uma situação como essa? Que fosse feliz e curtisse o seu sucesso e o prolongasse ao máximo. Por certo, esta é uma resposta sensata, mas não foi o que se deu com Judy Garland. Ela viveu de um modo extremamente infeliz,
Meteu-se em bebedeiras, fez sexo promíscuo, tentou suicídio, foi vítima de chantagens e cometeu um sem número de loucuras e atos de autoagressão que, por fim, levaram-na à destruição e à morte. O que aconteceu a Judy Garland? Teria ela sido destruída pela própria fama? Teria sido devorada pela máquina fantástica?